E a diplomação, para mim, sempre é feita na Câmara dos Vereadores, porque aqui é a Câmara em que o povo pode comparecer. Não faça diplomação em nenhuma cidade no fórum, onde fica cercado de gabinete, aí tem lá o juiz, vem somente os vereadores, como alguns dos diplomatas disseram aqui, de forma até desorganizada. Mas não, eu faço na Câmara de Vereadores, para que os senhores, para que o povo possa comparecer. Aqui é a casa do povo. E tudo tem que ser feito de forma transparente. Mas eu vejo na diplomação, e algumas falas de alguns vereadores, que se confundem inclusive com a fala que eles dizem em palanques quanto da eleição, de que as promessas geralmente não são cumpridas. E que as promessas são feitas apenas para cunho de eleição, para cunho de se eleger. E alguns vereadores e alguns gestores se esquecem das promessas, se esquecem daquilo que fizeram, daquilo que falaram, inclusive aqui no ato de diplomação. Talvez, por atitudes outras, por vaidade pessoal, por interesse particular, ou por exemplos não muito bons que nós temos atualmente na política. Senhores eleitos, estão nas mãos de Vossas Excelências decisões mais importantes do que o asfaltamento de uma rua, do que a melhoria da saúde, do lazer, da educação, da cultura, da segurança. Estão nas mãos de Vossas Excelências a manutenção do brilho no olhar daquele cidadão honesto. Pensem no cidadão honesto, daquele cidadão que votou em Vossas Excelências, não probenece, como disse a doutora ali, não probenece por uma garantia no cargo público, mas votaram nos senhores com a consciência de que temos que colocar nessa casa, e na prefeitura, no Poder Executivo, alguém honesto, alguém sério, alguém competente. E os senhores já passaram dessa fase. Estão aqui eleitos. Eu gosto muito de dar exemplo, eu gosto muito de conversar assim, dando exemplo. Às vezes eu faço uma leitura, mas normalmente eu faço exemplo. Como a doutora Sônia disse, eu ainda não sou idoso, mas também não sou um pouco novo. Já estou na meia idade, mais ou menos, digamos. Eu estou com 32 anos de vida pública. Tenho 10 anos de magistratura e 30 anos de serviço público. E assim eu gosto de fazer os exemplos. Numa cidade do Oeste Baiano, os senhores diplomatas, até para prestar essa atenção, né? Na cidade do Oeste Baiano, eu julguei o caso de um gestor. De um gestor e de um político que estava desviando dinheiro público. E por falta de provas, por falta de testemunhas, eu não tive como condená-lo. Porque os senhores sabem, e algumas pessoas acham que não, o juiz julga quando está no processo. O juiz não tem bola de cristal. O juiz, longe de ser um Deus, o juiz julga com aquilo que traz nas mãos, com aquilo que traz nos processos. E absolvi esse político. E estava lá numa festa do interior, nessas festas sempre que tem cidades pequenas. E então o político estava sentado assim do outro lado, afastado um pouco de mim, mas ele não me viu. E ele disse o seguinte: eu sou político conhecido. Eu fui absolvido no processo. Não tem provas, não tem testemunhas. Aliás, todas as testemunhas dessa cidade são cegas, surdas e mudas. E todas as testemunhas dessa cidade, até reportando o que disse a doutora Sônia, são também corruptos. São pessoas que não têm valor algum, que se vendem e se trocam por benesses por dinheiro. E eu estou ouvindo ele falar assim do outro lado, né? Enfim, ele falando, desgastando disso, já bebendo, pegando um monte de gente. E fui embora também para minha casa. E no outro dia eu encontrei na padaria. Eu estava lá na padaria, tomando um café, ele chegou perto de mim. Ô, doutor Márcio, bom dia! Eu virei para ele, bom dia! Ele disse assim, depois de me falar bom dia, senhor político, falei o nome dele, não existe testemunha mais terrível, acusador mais poderoso do que a consciência que habita em nós. Eu não sei se ele entendeu o que eu disse. Até hoje eu não sei se ele entendeu. Mas eu acredito que todos os senhores entenderam isso. E todos os senhores entenderam esse recado. Senhoras e senhores, mais do que palavras, mais do que discursos, eu peço aos senhores que deem exemplo. Hoje a política é um pouco insana. As pessoas não acreditam nos políticos. Aliás,
das pessoas não acreditam naquelas pessoas que nos governam. Não acreditam. Não acreditam pelos maus exemplos que nós temos. Às vezes, algumas autoridades dizem alguma coisa e agem de forma totalmente contrária. E hoje nós vemos, pela mídia, todos os dias, julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em que vários políticos estão sendo condenados à cadeia. Foram condenados, aliás, à cadeia. E a sociedade, como eu vejo comparecer aqui, nós temos várias pessoas aqui no povo, eu questiono até os senhores, se algum já compareceu na sessão da Câmara Municipal, algum dos senhores já compareceu aqui na sessão da Câmara Municipal? Não. Eu fico perguntando para a população por que esse furor, essa alegria, esse ânimo que tem durante a campanha não permanece depois que eles são eleitos. Por que os senhores não comparecem aqui na Câmara Municipal, vem o vereador falar, vem qual é o projeto, como está trabalhando, o que eles estão fazendo? A população não parece se cala. Como a doutora Sônia disse, falou, parece que esse furor é só na época da eleição. Por quê? Será que tem outro interesse? Tem outro interesse atrás quando está na eleição e todo mundo num trio elétrico, ou todo mundo com as faixas, todo mundo lá com as bandeirinhas? Por que não se cobra dos gestores, se cobra dos vereadores durante esses 4 anos? Senhores diplomatas, eu tenho uma hoje de 2 tipos de vereadores. Primeiro é aquele vereador do sim senhor. É aquele vereador que obedece às ordens do executivo e esquece que ele é um poder. E isso sempre repito, eu faço a diplomação na casa do povo, na casa do poder legislativo, na casa onde os senhores são poder. E é meio triste, às vezes, saber que algum vereador ele abdica da sua função, ele abdica do seu cargo, e aí eu volto no exemplo, lá no interior, lá no oeste da Bahia, um vereador, o presidente da Câmara chegou perto de mim, doutor Márcio, eu estou aqui com o projeto do prefeito, o prefeito falando o seguinte, que a Câmara Municipal não precisa mais de exceção, tudo que ele mandar para a Câmara já está previamente aprovado, porque nós confiamos no prefeito. Aí eu falei com ele, entrega seu cargo, renuncia e devolve o salário. Porque o senhor é digno de ocupar a Casa Legislativa. Porque como o vereador vai abdicar do poder de discutir projetos, de votar, de participar da sessão, porque o prefeito mandou para ele, mandou para lá e está aprovado? Não pode, não pode. Os senhores são poder, são membros do poder. E aquele outro vereador que também eu tenho nojeriza, que é o vereador do contra. O vereador do contra é aquele seguinte, eu sou oposição, independentemente do projeto que o prefeito mande para cá, independente de alguma coisa que esteja a favor do governo, eu sou contra. Eu voto contra, porque eu sou oposição. Oposição é para votar contra, situação é para votar a favor. Essas pessoas que estão aqui, senhores, não admitem, mas isso admitem. Os senhores admitem isso hoje, vereadores? Então ouçam as pessoas. Os senhores são poder, não abdiquem disso não. Vamos discutir os projetos? Vamos. É bom para a sociedade? Vou votar a favor da sociedade. Não é bom para a sociedade? Não é bom para o interesse público? Não vou votar, senhor prefeito. Então é bom, vamos tentar rever esse projeto. Essa que é a finalidade dos senhores. Não abdiquem desse poder. Não abdiquem dessa honra que os senhores têm de exercer esse cargo. Tem outro fato interessante também, ali é o senhor gestor, ficando o senhor gestor. Eu exerci os cargos, vários cargos na Polícia Militar e na Polícia Civil. E lá nós tínhamos sempre aqui aquela menção. Eu sei quem são os subordinados a partir do chefe e vice-versa. Eu vejo em muitas cidades do interior que as secretarias são feitas à base de escolha política. E a maioria sempre é feita à base de escolha política. Eu tenho que indicar alguém do partido, alguém da coligação, o empresário que apoiou, alguém que veio de fora. E eu temo muito isso. Porque alguns gestores colocam pessoas altamente desqualificadas nas secretarias. Altamente desqualificadas. Um exemplo, eu já tive casos de outras cidades em que o secretário, chamei o secretário para conversar comigo sobre determinado assunto, ele não sabia qual era a pasta dele. Ele era secretário e não sabia qual que era a pasta. Ele não sabia, não era o assunto, ele não sabia qual a pasta que ele ocupava. Em algumas cidades nós vemos que o gestor é competente, que o gestor é honesto, que o gestor quer o melhor para a cidade, só que ele está cercado
de pessoas incompetentes, de pessoas que não estão interessadas com o bem público. As pessoas estão interessadas em lucrar do dinheiro público, estão preocupadas com o interesse pessoal. Então, senhor gestor, eu lhe peço, na formação do seu governo, traga essas pessoas, pessoas honestas. Hoje nós temos aí até a visão de ficha limpa, mas não é ficha limpa só na base criminal, não. É ficha limpa na moral, moralmente. Traga pessoas honestas, pessoas capazes. E também nas cidades do interior eu vejo muito que se contrata e se traz para cá de primeiro escalão pessoas de fora. Por que não dar uma oportunidade para pessoas da cidade? Será que na cidade não tem pessoas competentes para exercer os cargos de secretarias? Não tem pessoas competentes para exercer cargos de chefia, de diretorias? E aí, por esse comando que às vezes o gestor tem de indicar um político, de indicar alguém da coligação que o apoiou, ele traz essas pessoas de fora e que necessariamente, não sei se estão assim, se vão trazer benefício para a população ou se estão com interesse pessoal levado nisso. Eu peço ao senhor que repense essas atitudes ou que forme o gabinete realmente à altura que merece essa cidade. Finalizando, eu queria agradecer a população de São Felipe. Essa talvez seja uma das últimas apresentações que eu faço, dos últimos discursos que eu faço na cidade. Ano que vem, no começo do ano que vem, talvez eu vá embora, eu vá para mais próximo a Salvador. Eu pretendo fazer um curso de mestrado agora na Universidade Federal da Bahia. Esse curso vai começar em agosto e São Felipe fica um pouco distante para eu iniciar e fundar o meu mestrado. É uma cidade que eu adoro, que eu gosto e diferentemente talvez de outros juízes que vocês tiveram aqui na cidade, eu acho isso radicalmente contra esses colegas meus, porque eu moro na cidade de São Felipe. Eu estou aqui na sexta, eu estou no sábado, e tem gente até que perguntou: ô doutor Márcio, eu vi o senhor de calção com a marmita debaixo do braço, saindo da praça pública e indo para casa. Mas não é ruim, não? O juiz andando de calção, de marmita debaixo do braço, andando para comer? Eu falei: não, minha pior é ficar com fome dentro de casa. Mas não é esse ato meu assim de ser simples, não. Eu acho que isso tinha que ser colaborado por todo mundo. Isso tinha que ser, porque eu não falei com os senhores um exemplo. Se eu peço aos senhores um exemplo, eu tenho que ser o exemplo. Doutora Sônia Tarima, uma pessoa que trabalha e trabalha muito. Você tem que inspirar em pessoas que trabalham muito. Esse é que é o exemplo. Eu posso sair na rua, eu posso andar a qualquer lugar, as pessoas vão falar: ó, ali está o doutor Márcio. O doutor Márcio trabalha de sol a sol, ele mora na cidade, ele cumpre o seu dever. E não faço isso só porque eu gosto, não, é porque é uma obrigação. É uma obrigação, eu ganho por isso. Eu fiz o concurso porque eu gosto, eu quero, então eu tenho que trabalhar. Não tem que mandar o juiz da atenção, não, se o doutor Márcio está fazendo, está trabalhando para a cidade, estou trabalhando para a cidade, mas é minha obrigação. E é obrigação dos senhores hoje que foram eleitos trabalhar por esse povo que está aqui, ó. Trabalhar por esse povo que está aqui, e pelo povo da cidade. E um outro pedido e último pedido da Vossa Excelência. Acabou o período eleitoral. Os senhores não são diplomados, futuros vereadores ou futuro prefeito, como a doutora disse, do lado amarelo ou do lado vermelho. Não existe mais lado amarelo nem lado vermelho. Não existe mais eu vou beneficiar aqueles que votaram em mim, aquele povoado ou aquela rua que votou em mim. Não, os senhores são agora vereadores, prefeito e vice da cidade, da população de São Felipe. É a eles que o senhor deve obedecer. É a eles que o senhor deve servir. A eles, e somente a eles. Não esqueçam isso. Alguns vereadores, principalmente os gestores, às vezes esquecem que estão servindo a comunidade. E temos aquela divergência de estar servindo a um grupo político ou a parte da população. Esqueçam que existe parte da população. Os senhores foram eleitos por São Felipe. E é São Felipe que os senhores devem servir. Muito obrigado. Boa tarde. Apenas para terminar, já
já retornando aqui em presença da mesa e como juiz de direito, esclarecer aos senhores que eu, doutora Sônia, trabalhando sempre de forma transparente, de forma correta, como deve ser correto, todos os homens públicos. Vou findar essa solenidade aqui com os versos de Ivan Lins, que bem serve a tudo que a doutora promotora diz acerca desse inquérito policial e dessas ações na justiça. Os versos de Ivan Lins são o seguinte: daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo me foi concedido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei e provei. Aí usei todos os sentidos, só não lavei as mãos, e por isso que eu me sinto cada vez mais lento. Muito obrigado.